Oi, gente, amigos, amigas, elucidações, mais uma vez. Hoje nós vamos falar com a professora Sandra Diniz. Ela vem com um tema também muito importante, um tema importantíssimo para todos nós, que é o perdão, o caminho da redenção. Querida professora, seja bem-vinda. Obrigada. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. A escolha do tema para hoje, ela vem de um momento que nós estamos vivendo, em que a gente tem raiva de gente que nem se importa com a gente. A gente tem as redes sociais, a TV, faz a gente ficar com ódio, até do Trump, que está lá nos Estados Unidos. Então nós temos que voltar para os conceitos básicos do Espiritismo e lembrar que nenhum de nós aqui presente é completamente isento de erros, de enganos e até mesmo de pecados. Se considerarmos que pecados são os erros que cometemos ou por ignorância, ou por más escolhas, ou mesmo por gostarmos de permanecer no mal. E é interessante que a palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Quer dizer, quando eu perdoo alguém, eu não fico mastigando aquele pensamento na minha cabeça. Eu perdoo e pronto. Eu não vou mais cobrar do meu irmão aquilo que ele fez comigo. Então, para entendermos o significado, nós precisamos entender que todos nós somos devedores espirituais, porque senão não estaríamos aqui na Terra, principalmente num momento tão difícil como esse que estamos atravessando, de passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E eu achei uma frase na internet, que essa vai para o quadro lá de casa. O perdão não faz a outra pessoa correta, não torna a outra pessoa correta. Ele te liberta. Ela vai continuar com os erros dela, ela vai ter que se entender com a vida, com a reencarnação, com a lei de causa e efeito, mas você se liberta dela. E pode até, nós temos exemplos no mundo espiritual de pessoas que foram extremamente maltratadas e que se candidatam a nascer para receber aquele espírito para ajudá-lo a trabalhar, a melhorar. Por isso que às vezes a gente fala, mas como é que a Dona Maria, tão boa, tem aquele filho que é uma peste? Ela pediu isso para que ela pudesse ajudá-lo a melhorar um pouquinho. Então, se perdoardes, nós temos no Pai Nosso o perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Só essa frase daria horas de reflexão para nós. Eu poderia dizer, mas eu não ofendi ninguém. Vira as costas e deixa uma câmera ligada, que você vai ver o tanto de mal de você que as pessoas vão achar para falar. Então, se nós temos pecados, nós precisamos que Deus nos perdoe. Por que nós não perdoamos os pecados? Ou às vezes aquilo que achamos ser um grande pecado. Aí Jesus ele ia longe nas metáforas, né? Então ele fala, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Claro que ele está fazendo uma metáfora. A face direita é a parte da lógica, da ética, do direito, né? Então é a pessoa que, se ele te ofendeu nessa parte, oferece-lhe também a outra. A outra face, a face esquerda, ela é a compreensão, o sentimento, a ternura, a compreensão de que o outro fez aquilo, mas ele não sabe o que estava fazendo. Então aí, se você consegue mostrar para o outro a face direita, esquerda sua, talvez a inimizade termine. Agora vamos pensar, vamos imaginar que alguém fizesse isso realmente, na realidade, e não metaforicamente. Se alguém bater na sua face direita, você oferecer a outra para ela. Ela vai ficar desnorteada. É muito pouco provável que ela bata nessa outra face. Porque quando você age com superioridade, você
tem o respeito da outra pessoa. E Emmanuel fala uma coisa bonita disso. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Isso está no livro Vinha de Luz, exatamente quando Emmanuel comenta essa face direita e esquerda. Então vejam, mais uma vez nós dizemos, o perdão, ele não é bom para o outro, ele é bom para você. Você se liberta, você cresce e talvez daqui a algum tempo esse inimigo venha a ser um grande amigo seu. Mas para isso, esse perdão tem que ser verdadeiro. Eu perdoo, mas não quero ver essa pessoa nunca mais. Você não perdoou. Eu perdoo, mas não quero ver ele na minha frente, não aceito ele na minha casa. Então você não perdoou. Aí Kardec, que é o senhor bom senso, né? Ele pergunta aos espíritos, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ou seja, 3 coisas muito difíceis para nós. Quando nós dizemos benevolência para com todos, a gente pensa como é fácil entrar numa conversa maledicente. Quando você vê, você está fazendo, também falando mal de alguém. Isso é falta de vigilância da nossa parte. E quem somos nós para julgar o nosso irmão, né? Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Quando Jesus fala em você perdoar o seu inimigo, amar o seu inimigo, ele não quer que você vá com ele passear ao shopping, ou que você vá frequentar a casa dele, que você todo dia vá conversar com ele. Não é isso que está sendo pedido. O que está sendo pedido para você é que você os perdoe, retribuindo o mal com o bem e sem comentário. O que eu achei muito legal, que ele fala que se existem 2 formas de perdoar. Uma é aquele perdão mentiroso, em que você finge que perdoa, mas ofende o outro. Xinga ele tanto, fala tantos defeitos dele, que ele não sente que está sendo perdoado. Aí, Jesus fala também: se contra vós pecou o vosso irmão, ide dizer-lhe, fazer-lhe sentir a falta, em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. A gente jamais deve repreender alguém em público. Fazer a pessoa, nós professores aprendemos isso muito cedo na profissão. Você não pode fazer um sermão para um aluno malcriado na frente dos colegas, porque isso vai fazer com que ele se sinta humilhado, e o que você queria, que era melhorar o comportamento dele, você não vai conseguir. Aí chegou Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Quer dizer, para nós já é muito, perdoar até 7. Daqui a pouco eu vou explicar o significado do número 7, né? E Jesus vem com aquela resposta mais danada. Ele fala: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 7 vezes 7, 49. Perdoe ao vosso irmão 490 vezes. Eu brincava com o Maurinho na chegada que só a mãe faz isso. Ninguém aguenta perdoar 490 vezes. Mas se conseguisse, a pessoa não ficaria imune a qualquer ofensa que essa pessoa pudesse fazer. De novo, o perdão não torna o outro melhor, ele te liberta, né? E é interessante porque o número 7 ele tem muita simbologia. Ele é veja que são 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 mares, 7 maiores continentes,
7 dias da semana, 7 níveis de complexidade, 7 maravilhas do mundo, 7º dia de descanso. Então o 7, ele tem uma simbologia que vai nos chamar a atenção, porque o número 1 representa Deus. Deus é um, está escrito em Deuteronômio. O número 1 representa Deus, o número 2 é o do par perfeito, por isso que na arca de Noé, ele levou um casal de cada animal, que bagunça que deve ter ficado lá, né? O número 3 é o da unidade e da trindade. É usado para reforçar ou dar ênfase. Por isso que na missa o pessoal fala: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Quer dizer, quando você repete aquilo 3 vezes, você firma. Mas 3 vezes significa também, a primeira fase é a fase como é que a gente fala? Que a pessoa não tem nenhuma... Agora eu esqueci a palavra. A pessoa não tem nenhum conhecimento, é a fase da imperfeição. É o homem da caverna, né? São os antigos, quando a gente vê o filme, o tanto de violência que havia. O número 2 é o número do conhecimento, é a fase do conhecimento. E o 3 é a fase da perfeição. Então tem 4 já é o número da totalidade, os 4 cantos da terra. Só lembrar do 3... Pedro negou Jesus 3 vezes, e é interessantíssimo porque quando Jesus ressuscita, entre aspas, ele procura Pedro e fala com ele: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro falou: claro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Passou um pouquinho: Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu vos amo, apacenta as minhas ovelhas. Aí passou um pouquinho, ele de novo: Simão, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro entendeu, porque ele não tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus deu a ele a oportunidade de reconhecê-lo e de mostrar que o amava 3 vezes. Isso é bem interessante para a lei da reencarnação. Outro dia alguém perguntou no centro: por que Emmanuel, André Luiz, esses espíritos que já estão tão iluminados, ainda têm que reencarnar? Aí o espírito respondeu: primeiro, porque a reencarnação deles poderá ser para uma missão muito grande. E também os erros que cometemos na Terra devem ser reparados. Ou seja, os erros que cometemos na carne, quando estamos encarnados, é encarnados que nós devemos repará-los. Aí vem o 4, que é o número da totalidade. Depois o 6 é o número perigoso. Embora ele indique um pouco de perfeição, no Apocalipse ele é o número da besta, 666. Tá? Bom, aí o 7 é a soma de 4 mais 3. É o número perfeito. Não, eu fui olhar para o... Indica o máximo de perfeição. Então aí nós pensamos, esse 7 que Pedro perguntou para Jesus, ele já queria saber, ele já achava que era muito perdoar 7 vezes. Mas Jesus fala: não, só 7 não, 70 vezes 7. A gente podia até fazer um teste, tentar perdoar alguém 490 vezes. Bom, a mãe faz isso demais, né? E continua gostando dos pirralhos do mesmo jeito. Bom, mãe é a senhora mãe, né? Agora eu já falei das formas de perdoar, está acabando já. E nós temos... quando esse perdão é mal dado, cara, eu te perdoo, mas você não presta, não vale o ar que respira. Aí nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e a verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Como eu falei há pouco tempo, que às vezes você perdoa ou você tem muita raiva de alguém e essa pessoa desencarna e você não teve tempo de fazer as pazes com ela.
Como você fará isso no mundo espiritual? É muito mais difícil. Então algumas pessoas falam, não, eu vou reencarnar, ele vai ter que vir deficiente, ele vai ter que vir com problemas, e eu vou ajudá-lo, porque aí esse perdão será selado. Mas quando a pessoa encarna e recebe o abençoado esquecimento das faltas, vamos imaginar que seja um pai com o filho e depois a mãe com a filha. Aí aquele homem que se propôs a ser pai do seu inimigo começa a se lembrar vagamente, até inconscientemente, de que aquele filho tem alguma coisa errada com ele. Aquele filho não é igual aos outros. E começa a tratar esse filho pior, falar para ele que ele não presta, falar para ele que ele é uma pessoa difícil de conviver, bater muito nessa criança, xingar, não exercer a função de pai, mas a função de carrasco. O que acontece? Ele perde essa encarnação. E o filho que ele tanto fez sofrer, talvez volte na próxima encarnação melhor do que ele. A mesma coisa a mãe. A mãe, ela vem para ter aquela filha ou aquele filho para exercer o perdão. Mas aquele filho começa a fazer arte, desobedecer, fazer falta de educação, e aquela lembrança inconsciente começa a colocar o espírito dela contra aquele filho. Aquela antipatia que ela não sabe explicar de onde vem. Vem de um perdão mal dado. E para fechar, existe um poema belíssimo da Maria Dolores que se chama Retrato de Mãe. É um diálogo entre Maria e Judas no mundo espiritual. Depois de tanto tempo entre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado do remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo de aflição, eis-me que na vida agora se reduz. Afastai-nos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nunca sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor por toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve essa existência nova. Não te sintas sozinho e desprezado. Agora eu vou pular mais um pouco, né? Porque senão fica muito longa a leitura. Aí a senhora fala com ele: por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra, exatamente, né? Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. Aí o Judas falou: como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor?
Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, aqui nós temos o perdão elevado a 1000, porque eu sou mãe e daquelas galinhas chocas. Então, não mexe com o filho da gente, que a gente vai cocó, e vai brigar com a pessoa. Agora, veja a grandeza de Maria e de Jesus. De Jesus a gente já sabe, ele era o governador da terra. Mas Maria era uma mulher simples, e ela ter como perdoar o traidor do seu filho, quantos mais ela não terá perdoado? E também como que deve ter caído no coração de um Judas aquele perdão que ele sabia que não merecia, mas essa possibilidade de voltar, de reencarnar. E nós sabemos que Judas veio várias vezes à Terra, sofreu bastante, e a última reencarnação que se tem notícia dele é que ele foi Joana d'Arc e morreu queimado na fogueira em nome de Deus. Então isso nos mostra também que a gente não tem que ficar como juiz do mundo. A pessoa que erra hoje, ela vai acertar amanhã, ou vai tentar acertar. E um detalhe, a gente detesta mais na outra pessoa o defeito que a gente tem. É como se a outra pessoa fosse um espelho mostrando como somos desagradáveis com nossos defeitos. Então isso é interessante. Eu não sei porque que eu tenho tanta antipatia daquela mulher, porque ela tem alguma característica sua e que você não gosta. Então, agora podemos abrir a conversa. Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. A sua ajuda é muito importante. Marque uma visita, leva suas doações. 3235-8010 é o telefone. 8712, 3234-8712. Nós estamos aguardando suas doações. Professora Sandra Diniz, perdão, o caminho da redenção. Perdoar é realmente uma coisa muito difícil. Por que é difícil? Porque nós somos inferiores, concorda? Certo. E achamos que somos perfeitos. Então nós podemos ser contra aqueles... Então é visível para nós, a gente precisa fazer uma autocrítica. Quando a gente não consegue perdoar, sentir muito ofendido, porque a gente tem ideia do espírito atrasado. E provavelmente com o mesmo defeito do outro. Espírito muito atrasado. O perdão é para as almas evoluídas, para as boas almas. Para aquelas que precisam evoluir. Para boas. Então, gente, pessoal, quando eu estiver perdoando, olha, eu estou conseguindo. Eu já estou bem melhor, avancei mais do que aqueles que não perdoam. Então, a gente pode fazer uma avaliação do nosso quadro espiritual. E olha, é bom o livro dos espíritos. No início lá, tem uma escala espírita, é bom a gente ver lá, a gente estuda lendo lá. Escadinha lá. A gente vai ver em qual número, em qual escala que a gente se encontra. Então, olha, sujeito assim, 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 é nessa escala. A gente percebe, então, olha, o momento que eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou bem. Pede a Deus forças para perdoar. Não estou bem. Tem uma passagem... Outra coisa, Sandra, para você continuar. Não precisava fazer esse exercício para perdoar, é só não sentir ofendido. Mas é que o inimigo também, ele tem aquele toque na ferida. É orgulho da gente. A gente é muito orgulhoso. Aí vem o orgulho, né? Vem o orgulho, porque a gente acha que é muito bonzinho, que não podia ter acontecido aquilo com a gente, se sente ofendido. Exato. Aí o segredo está aí. Pra que ficar ofendido? Deixa pra lá, para com isso. Você é sem vergonha, e daí? Então, é melhor você ser sem vergonha do que você ter que ter várias reencarnações, ter vários exercícios de melhoria. É um trabalho danado. Exatamente. No livro Missionários da Luz, é uma parte belíssima, é a reencarnação do Segismundo, não é o Segismundo Pereira daqui de Uberlândia, não. E esse Segismundo, ele era extremamente devedor do pai, o que ia ser o pai dele. E o que acontecia? Durante o sono, o espírito do pai se lembrava muito bem de tudo de ruim que aquele menino tinha feito para ele. Então ele não aceitava a reencarnação e ele mandava tantas mensagens negativas que a mãe já tinha até tido um aborto antes. Então eles faziam um trabalho para
fazê-lo perdoar. Faz então com que ele retroceda à vida anterior, quando tudo aquilo aconteceu, e ele descobre que também ele era pecador. Então foi tão forte a sensação que esse senhor começou a chorar e falou: eu perdoo, claro que eu perdoo, porque eu também preciso de perdão. Aí o André Luiz fala: ó, maravilha! Começou a descer, a cair como se fosse o reboco de uma casa. Começaram a cair placas de fluidos inferiores, fluidos feios, e foi caindo, aquilo foi caindo, e o espírito desse pai se manifestou com uma possibilidade muito maior de luz. Então, o perdão, ele também é uma profilaxia para nós, porque mágoa a gente tem dos outros, mas quem carrega é a gente. Então, do mesmo jeito que o perdão não tira o outro do mal, ele apenas nos liberta, também o não perdão nos encarcera. Nós começamos a ter doenças, começamos a ter depressão, atrair maus espíritos para nós, para planejarmos vingança. Então o perdão é uma profilaxia, é a melhor coisa que nós podemos fazer, é o caminho da nossa redenção, é o caminho para que a espiritualidade nos ajude a livrar-nos dos nossos defeitos. Há defeitos que a gente consegue livrar mais rápido. Tem uns que levam a vida inteira para conseguir. Você encarna com tudo que vai acontecer na sua vida, vai ser para lidar com aquele defeito. E aí, às vezes a pessoa se liberta e às vezes não. Porque o nosso grande problema é que nós agravamos os nossos débitos. É como uma prestação que você deixa de pagar uma parcela, vai pagando juros sobre juros e aquilo fica enorme. Então, em todos os sentidos que a gente pensar, o perdão nos liberta. O Núcleo Social Jesus de Nazaré. Gostaria que você nos visitasse, fosse visitar a entidade, levar suas doações, marcar a sua visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Agradecemos a sua participação.